Era 23 de novembro de 2019, ano que a gente fez a nossa primeira viagem internacional, e nesse dia foi o ano que eu ia fazer 29 anos. E aí eu estava preparando algo que eu já queria fazer há muito tempo. A gente estava lá no meio das Filipinas, se não me engano era em Cebu, e a gente ia fazer uma coisa que eu queria fazer há muito tempo, que era o canyoning. E eu lembro que esse passeio era muito famoso. Você passava por cachoeiras, você começava de cachoeiras pequenas, saltando de cachoeira em cachoeira, até chegar uma cachoeira que, se não me engano, tinha 10 metros. E chegando nesse lugar, o lugar era lindo, incrível, maravilhoso. Eu falei assim, gente, perfeito, ótimo dia para fazer esse passeio no dia do meu aniversário. Então eu estava super ansiosa para esse momento chegar. E aí o que aconteceu? Numa noite anterior, tinha chovido demais. Choveu, 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 choveu muito. E aí, o que que aconteceu? No dia que a gente chegou para poder fazer o nosso passeio, ele foi cancelado porque choveu tanto que alagou completamente as partes das cachoeiras, não era seguro porque aumentou o nível da água, né? Então a água estava forte. Passeios que você faz onde a natureza é o principal, não tem como você prever tanto clima assim. E aí o que aconteceu? Eu fiquei super chateada, porque eu ia fazer esse passeio no dia do meu aniversário, estava programando para fazer isso no meu aniversário. E esse foi o primeiro perrengue que eu passei na minha viagem. Primeiro perrengue que eu já tinha passado em viagens, né? E foi logo no dia do meu aniversário. Então, aquilo me deixou extremamente chateada, porque não tinha o que fazer. Aí o pessoal ainda até falou, né, assim: "Olha, a gente pode mudar o seu passeio de dia, você vem amanhã, porque talvez amanhã já vai estar melhor e a gente vai conseguir fazer". Só que quando você viaja com dias contados, não é assim que funciona, você já se programou, e no dia seguinte a gente não ia estar mais naquela cidade, então não era uma coisa que dava para eu remarcar, que eu já ia para outro lugar, a gente já ia se deslocar para outra cidade, e aí aconteceu isso. E aí depois de ficar triste, eu fiquei pensando, eu falei: "Cara, eu tô aqui chorando, triste, na minha primeira viagem internacional, no meio de um lugar que eu queria estar muito, eu estava lá nas Filipinas, e eu vou deixar com que uma coisa abale toda a minha viagem?". E aí foi que eu mudei o foco, ressignifiquei tudo aquilo. Tem coisas que não tem como você controlar, e quando você não tem como controlar as coisas, você simplesmente tem que aceitar. E essa viagem foi tão engraçada, porque aconteceram tantos outros perrengues, que hoje a gente não olha para o perrengue em uma viagem com maus olhos. A gente sempre olha, tá bom, o que que eu preciso aprender dessa vez? O que que eu vou tirar de lição dessa vez? E por mais que você não tire lição nenhuma, pelo menos você vai ter boas histórias para contar. Que para mim, o que faz parte de uma viagem, o que é a essência de você viajar é isso. Você não tá 100% no controle de tudo, por mais que você planeje e você programe as coisas exatamente do jeitinho que você fez. Olha, nada pode sair do lugar, mas alguma coisa vai acabar fazendo com que você queira fazer outras coisas, ou que aquilo não dê certo, ou aquela coisa que você esperava tanto, você vai chegar lá na hora, você vai decidir fazer outras coisas. Então, essa é a magia, essa é a beleza de você viajar. E isso fez com que eu entendesse e tudo bem, aquilo que você programou não deu certo. Você vai ter outras oportunidades de fazer outras coisas. No fim das contas, a gente aproveitou, foi passear, conhecer a cidade, coisa que não ia dar tempo da gente fazer por conta desse passeio. E olha, para vocês terem noção, nessa mesma viagem, ainda nas Filipinas, o nosso último lugar que a gente ia passear era uma ilhazinha bem distante, ficava lá no arquipélago de Palawan. É uma ilhazinha super pequena, chama El Nido. A gente ia passar exatamente 2 dias nessa ilha. A gente chegou nessa ilha, a gente foi comer num restaurante nessa viagem inteira, a gente só estava comendo em lugar de rua, a gente só estava comendo em barraquinha de rua. E aí, nesse lugar, a gente resolveu comer no restaurante. A gente passou mal. A gente passou mal, ficou com caganeira, com vômito. Nossa, foi horrível, gente. E os 2 dias que a gente tinha para poder aproveitar a cidade, a gente passou doentes. Então, assim, a gente não conseguiu aproveitar o lugar de maneira nenhuma, porque foi exatamente só os 2 dias que a gente teve para poder se recuperar. E isso foi a história que a gente tem para contar. Fala assim, quem sabe um dia a gente volte para lá e conheça realmente o lugar, mas o que eu quero te dizer com isso é porque essas coisas não abalaram a nossa viagem, não deixou de ficar, menos interessante, não deixou de ser uma viagem onde a gente aproveitou muito, e só ficou a resenha depois, né, para contar os 2 passando mal dentro de um hotel,
sem saber falar o idioma da galera, se comunicando por Google Tradutor, tentando achar remédio que pudesse ajudar. Então foi uma loucura. E depois que passa, a gente dá risada e tem recordações daquilo que você já viveu e faz parte. E é isso que eu queria dizer para vocês tirarem proveito das situações. Não é porque uma coisa ruim aconteceu numa viagem sua que ela vai poder estragar todo o seu planejamento, por mais importante que aquilo seja. Que nem no caso, eu queria muito fazer aquele passeio, era especial porque era o dia do meu aniversário. E não deu, e tá tudo bem. Se a gente conseguir pensar assim, as coisas começam a fluir com mais naturalidade. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Esse é um recado para você não deixar um imprevisto roubar a experiência de uma viagem toda. Manda esse vídeo para quem também precisa ouvir sobre isso. Comenta aqui, diz o que você está achando dos conteúdos e a gente se vê no próximo vídeo.